aí, pessoal, gravando. Então eu comecei esse canal como empreendedor digital. Eu falei que eu iria mostrar os resultados que eu obtivesse com a plataforma Kairos. Eu adquiri a mentoria do Thiago Hora, mas queria falar hoje que naqueles momentos que eu estava adquirindo a mentoria, que eu estava começando a aprender como criar sites e tudo, e realmente pôr a mão na massa. Daquele dia pra cá eu já mudei bastante, assim. Vim percebendo que eu estava com muita expectativa de obter vendas, de alavancar, de já começar realmente a crescer no digital. Mas eu fui vendo que a coisa não estava fluindo. Eu cheguei a fazer investimentos, além de ter comprado a mentoria, eu comprei também algumas assinaturas de algumas ferramentas. Mas depois eu acabei decidindo não continuar porque estava meio enfadonho a questão de continuar criando site e depois ter que anunciar lá na Facebook Ads. O tempo que eu tinha era só durante a tarde, porque eu trabalho pela manhã. Mas a verdade não era nem só isso, que eu tenho toda a tarde, tenho mais à noite, então teria tempo para me dedicar. Mas pensando assim nessa questão do autoconhecimento, do alinhamento, eu percebi que eu não estava alinhado com essas ações, que aquela coisa de criar os sites não estava trazendo para mim, não estava obtendo muita clareza, muita harmonia, era uma coisa assim que estava forçando muito. Eu estava forçando muito, era meio enfadonho eu fazer aquilo. Então esse vídeo é mais um desabafo mesmo para mim mesmo. Falar que eu acredito que cada pessoa tem o seu tempo de progredir, de alcançar o sucesso na vida, e que muitas vezes a gente precisa recuar para se conhecer mais, conhecer realmente quais as emoções que estão vindo à tona. Então eu resolvi parar um pouco, pausar essa questão dos cursos que eu vim fazendo online, das mentorias, toda aquela expectativa que eu estava em crescer no digital. Eu resolvi pausar e resolvi voltar para essa questão mais do autoconhecimento, de conhecer mais as minhas emoções, de que nível eu realmente estou. Ser mais honesto comigo mesmo, sabe? Porque eu acho que quando for para fluir, quando for realmente um negócio que vai dar resultados, eu acredito que as coisas vão fluir de uma maneira mais natural. Eu acredito que no nível do alinhamento, eu vou desempenhar uma ação, vai ter um trabalho, mas eu acredito que o trabalho ele é para ser leve, ele não é para ser enfadonho, não é para ser uma coisa chata que a gente sente que não tá fluindo, sabe? Que é meio pesado, que não tem muita clareza. Eu acredito que quando você está em alinhamento, alinhado com a ação, com aquilo que vai trazer resultados, eu acredito que é leve a ação que você desempenha, por mais que pareça, por mais que você tenha que se dedicar horas durante a noite, por mais que pareça fisicamente cansado, mas no fundo, nas suas emoções, você sente que aquilo está te levando a algum resultado, que aquilo é uma coisa leve, é a ação que você tem que executar. E no meu caso, eu senti que eu estava forçando, que estava sendo enfadonho, que não estava obtendo clareza. Então, pensando nessa questão do alinhamento, que eu já vinha estudando nos livros de autoconhecimento, de me conhecer mais, eu resolvi voltar mais para o meu interior, me conhecer mais, que eu acredito que estava faltando isso, essa questão de ser honesto comigo mesmo, conhecer mais as minhas emoções, não deixar me enganar, porque muitas vezes a gente lê um livro de um autor que fala sobre lei da atração, sobre pensamento positivo, e a gente acha que já está super positivo, que já está iluminado, que já vai conseguir grandes realizações, e na verdade o que está vindo ainda no campo para ser olhado na nossa vibração atual ainda é pensamentos de
de escassez, pensamentos de medo, pensamentos de dúvida, que a gente primeiro precisa olhar para isso, para esses pensamentos, para dissolver, para transcender, ser honesto com a gente mesmo, saber em que ponto a gente está agora, para depois dar o próximo passo. Então eu resolvi pausar a questão dessa ideia do empreendedorismo no digital, de vendas, e investi uns meses aí, pelo menos uns 3 meses, numa terapia, que eu acho que é bom a gente externalizar. Uma coisa é a gente achar que está fazendo certo, outra coisa é a gente ter um olhar de outra pessoa. Então eu acredito que a terapia é bom para isso, porque eu vou ter esse olhar de outra pessoa para o meu desenvolvimento, para o meu alinhamento. Não vai ser mais eu sozinho ali me enganando, correndo o risco de me enganar, de não estar certo e achar que está certo. Eu acredito que a terapia vai me ajudar nesse sentido, esse olhar crítico, esse olhar de fora. E tem muitas coisas em mim que eu tenho vontade de desenvolver, como a questão de falar em público, com mais segurança, ter uma postura, que eu acredito que as pessoas de sucesso, claro que nem todos, vai depender do nicho, vai depender da área, mas de maneira geral, esses empreendedores digitais que eu sigo no YouTube, que eles cresceram, por exemplo, os Gênios Investem, o Iago Gonçalves, o Alberto Couto, o Tiago, agora todos eles falam que para desenvolver essa questão de falar, de se expressar, eles tiveram que praticar, gravar vídeos, e hoje eu acredito que todos eles dão palestra. Eu não sou lembrado se o Iago Gonçalves ele dá palestra, mas ele já participou de entrevistas em podcasts, e assim, tem pelo menos uma visão, uma postura de segurança, eu acredito, as pessoas de sucesso. Por mais que a área que elas atuam não seja necessariamente de se expor em público, mas pelo menos essa questão da segurança, da postura, eu acredito que tem. Então eu tenho que treinar mais essa questão do me expressar com mais segurança. Não necessariamente eu preciso imitar outras pessoas, não necessariamente eu preciso ser igual a outras pessoas, mas eu preciso me aceitar mais, me externalizar aquilo que está dentro de mim, que muitas vezes eu acho que é positivo e que, se a gente for olhar honestamente, não é, né? Tem um auto-engano ali, como a primeira sessão que eu fiz com a terapeuta, ela notou que no meu campo tem muitos pensamentos de carência, tem muitos padrão de escassez e de insegurança, essas coisas. Então essa questão de eu me expor, de eu gravar vídeo, vai servir muito para isso, para adquirir essa postura da segurança e trabalhar o interno antes de desempenhar uma ação, que era o que eu estava fazendo ali depois que eu comprei essas mentorias, essa expectativa de que eu já ia obter resultados em curto prazo. Então eu resolvi dar uma pausa, ficar nesse processo terapêutico durante uns 3 meses, olhar para dentro de mim, internalizar mais aquilo que precisa ser olhado, ser mais honesto comigo mesmo. Talvez eu vou até reler alguns livros com esse olhar mais introspectivo, com esse olhar mais crítico daquilo que realmente eu estou vibrando, me conhecer primeiro, saber em que ponto eu estou e depois eu desempenhar as ações de maneira mais inspirada, de uma maneira mais alinhada. Que, como eu disse, eu acredito que quando a gente está em alinhamento, quando a gente mentaliza uma meta e chega no ponto de desempenhar a ação para executá-la, eu acredito que não é uma coisa enfadonha. O trabalho a ser realizado, eu acredito que ele é leve, que você pode fazer do seu jeito e que vai dar certo, porque você está em alinhamento, porque você está vibrando aquilo, porque você está honesto consigo mesmo, não está se enganando, não tem dúvida, não tem medo, não tem insegurança. Eu acho que a ação alinhada, ela tem essas características de você se sentir bem, de você estar alinhado mesmo, assim. Não é uma coisa enfadonha. Enquanto for uma coisa enfadonha, enquanto for uma coisa que parece ser chato, que a gente pensa em fazer, já bate o desânimo
Eu acredito que ali não é a ação alinhada. A gente está forçando. Então é isso. Eu gravei esse vídeo mais também porque eu acredito que quando a gente externaliza de uma forma assim, expressando em palavras aquilo, eu acho que isso é bom. Depois eu vou assistir de novo esse vídeo e ver como é que tá. Mas para isso mesmo, para eu treinar essa questão da desenvoltura, da oralidade, da questão de ser honesto comigo mesmo, conhecer que emoções eu realmente estou emitindo, que vibração eu realmente estou emitindo. Será que eu não estou me auto-enganando quando eu penso que eu sou positivo, que eu já estou em alinhamento com a abundância do universo? Será que eu estou mesmo? Então isso é bom para isso. Pra gente ser honesto com a gente mesmo e pra gente até, eu acho que essa forma de falar, como agora eu tô me abrindo comigo mesmo, falando que, sendo flexível comigo mesmo, sabendo que eu fiz esses investimentos, mas necessariamente eles não vão vir assim de forma imediata em dinheiro, mas que eu estou flexível, eu estou desapegado. Vejo até como se eu tivesse feito uma doação para a finalidade que foi para as empresas, para as pessoas que vão se beneficiar desses valores que eu investi, e que tudo vai se dissolver o que precisa se dissolver dentro de mim, nos meus padrões. Vou me alinhar com a minha essência, e as empresas, as pessoas com quem eu tenho contato, que se beneficiaram desse dinheiro, vão crescer, vão prosperar, e que isso vai contribuir com o movimento da prosperidade de uma maneira geral. Então eu procuro, decido não ficar ressentido por isso, decido não ficar arrependido por essas decisões que eu fiz, entender que tudo faz parte do fluxo, da mesma forma que se tivesse dado certo, tivesse fluído, eu ia obter resultados financeiros, e depois eu teria que, claro, fazer fluir o dinheiro também, adquirir mais ferramentas ou recursos, ou trocar por outras coisas, enfim, tudo ia contribuir com o fluxo da abundância. Todo o dinheiro é para ser movimentado mesmo. Talvez eu vou gravar outro vídeo como esse, assim, para me expressar. Eu acho que quando a gente expressa certas angústias, certas coisas que tá assim lá dentro da gente, eu acho que é bom para dissolver tudo isso. E uma das coisas que a terapeuta tá fazendo comigo, ela tá fazendo um acompanhamento diário, e uma das coisas que ela pede é para eu escrever frases positivas, que como se eu estivesse construindo uma nova identidade, que eu chamo de a melhor versão. Inclusive essa frase, essa construção, a minha melhor versão, ela veio de uma maneira natural em mim. Assim, ele falou, vai escrevendo frases, e em vez de eu escrever aquelas frases positivas que muitas vezes a gente aprende em livros, tipo, eu sou próspero, eu sou confiante, eu senti a inspiração de fazer dessa forma. Na minha melhor versão, eu sou autoconfiante. Então, uma das coisas que eu tenho percebido é que, como cada pessoa tem um jeito de ser, eu posso ser, mesmo eu sendo uma pessoa bem sucedida, eu posso muitas vezes estar de alto astral e outras vezes estar de baixo astral. Não necessariamente precisa estar bem emocionalmente o tempo todo, assim, aquela perfeição que muitas vezes a gente se cobra. Acorda um pouco de baixo astral, um pouco de mau humor, e a gente acha, nossa, se eu for uma pessoa bem sucedida, terá se eu não posso ser assim. Mas claro que pode. Eu percebo que uma das frases que eu escrevi é que eu posso ser eu mesmo, mesmo tendo essa coisa de muitas vezes eu estar de alto astral, muitas vezes estar de baixo astral, e que isso posso sentir até mesmo se eu tivesse já alcançado grandes resultados financeiros. Isso é normal, cada pessoa tem um jeito de ser, e eu posso me aceitar assim, sendo às vezes de alto astral e às vezes de baixo astral, e que isso não é um defeito, é apenas algo da minha personalidade. Então, só o fato da gente aprender a ser flexível com a gente mesmo, com as emoções, saber o ponto que a gente está, isso já é bom. Diminui aquele perfeccionismo, aquela cobrança que muitas vezes eu tinha
de mim mesmo, assim, querendo comparar muito com outras pessoas. Então é isso, eu acho que essa questão da gente externalizar em palavras aquilo que está sentindo é muito bom, porque dissolve, sabe, aquilo que estava dentro da gente, que a gente não estava conseguindo lidar direito e estava causando mais dúvida, mais confusão interna. Então é isso. Eu continuo praticando também a gratidão, tirar alguns momentos para prestar atenção em quantas coisas úteis, assim, essenciais eu já tenho aqui agora e que eu não preciso ficar achando que aquilo que eu falto conseguir é a coisa mais importante. A coisa mais importante, mais essencial eu já tenho, na verdade. A saúde, o bem-estar, os olhos saudáveis, coisas que para eu desfrutar, por exemplo, da abundância financeira, eu preciso ter esses elementos bem equilibrados. E eu já tenho aqui agora. Então, tirar momentos assim para simplesmente prestar atenção em coisas que já deram certo, coisas boas que eu já estou usufruindo, isso traz também uma coragem de segurança, de autoconfiança nessa caminhada. Então é isso. É processo de alinhamento interno, me conhecer mais, externalizar aquilo que precisa se dissolver em mim, mudar os padrões de pensamento e construir a minha melhor versão. Isso aí.